Então, falando até de Piraberaba, né? Hoje eu já não moro mais lá, né? Minha mãe está lá, meus irmãos, mas assim, eu nasci em Piraberaba. O D'Alonso ficou mais conhecido até por causa do Exército, né? O período que fiquei 9 anos no Exército, mas as pessoas, quando falam Fabinho, normalmente é de Piraberaba. Esses dias eu falei no programa também. Quando é Fábio Alexandre, é por causa do futebol, que eu jogava no Jack Piraberaba, também era o apelido que eu tinha. Pira, né? Pira, pegou, Piraberaba, enfim. Mas assim, o D'Alonso, porque meu pai veio de São Paulo, veio para gerenciar a parte de recursos humanos da antiga usina de açúcar, ali de Piraberaba, conheceu minha mãe, casou, mas eu tenho, no meu sangue, eu tenho Budal Arins, que é meu avô, né, nós tínhamos um frigorífico ali em Piraberaba, o Budal, que é conhecido, bem conhecido, e Eberhard. Tem o Eberhard também, que é minha avó, Francisco Eberhard, que foi vereador, foi meu tataravô. Então, essa ligação com Piraberaba, só para fazer essa explanação. Então, Piraberaba foi né, é a minha terra, eu diria meu distrito natal, né? Porque Piraberaba é um distrito, uma filha de pessoas. Quando tu nasceu, tu chegou a morar em Piraberaba? Não, nasci na usina de açúcar. Ah, tu nasceu lá em Piraberaba? Nasci na não, usina de açúcar. Chamar que é filho de Piraberaba. Com muito orgulho, Piraberaba, com muito orgulho, né? E aí começou a minha trajetória, né? Eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? Joguei futebol de salão pela Tigre, depois joguei pela Embraco e comecei a trabalhar. Eu falo isso com muito orgulho com o Banco do Brasil, com menor auxiliar de serviços gerais, com 14 anos de idade. E então era paralelo banco e futebol. E assim, hoje a gente fazendo uma comparação assim com a juventude, nós falávamos isso aqui antes, né? Não tem como comparar a nossa geração com a atual, né? É difícil, né? Até aqui não é uma crítica, né? O futuro vai dizer lá na frente, que a cabeça deles hoje eu vejo pelos meus filhos é dinâmica, é pensamento, vira a noite jogando joguinhos, né? E fica é outra pegada. E na nossa época, o que acontecia? Eu saía às 6:30 da manhã de casa. Que não tinha ônibus como tem hoje, né? Então tinha ali um que se eu perdesse era só às 9. Então eu estava atrasado, 14 anos de idade. Não, né? A pernada era grande. Então, 14 anos de idade eu saía às 6:30 da manhã em casa e chegava quase meia-noite todos os dias, porque eu trabalhava no Banco do Brasil, treinava à tarde e estudava à noite. Então assim, essa era a minha pegada com 14, 15 anos. Então assim, eu não estou falando isso para me exibir, não, só para dizer que isso me marcou muito e foi muito importante para a minha história, porque ali se você botar aqui a disciplina do horário, a disciplina do trabalho, a responsabilidade que se tem que ter, desde pegar o ônibus lá, cedinho, né? Com 14 anos, hoje, né, se os meus filhos, agora estão melhor, mas se não acordasse ali, eu amo para a escola, não acordava. Exatamente. Isso. E aí eu comparava isso muitas vezes. Então isso daí, mas é só uma comparação assim. E depois veio a história, eu saí do Banco do Brasil, eu com 17 anos saí do Banco do Brasil e fui ajudar meu avô a tocar ali a parte, né, que me cabia ali, também era um menino, né, 17, 18 anos, a parte do frigorífico, né, do açougue lá, o Budal, e da fazenda dele. Ele tinha uma fazenda ali, a Fazenda Cavalinhos lá em Garuva, criava gado, assim, eu ajudava ele nesse aspecto também. E aí surgiu o Exército, né? Aí surgiu o Exército, com 19 anos fui convocado, fiz o NPOR, fui do universo lá de 20 alunos, fui selecionado, virei tenente, fiquei 9 anos dentro do 62BI. Nos 5 últimos anos eu fui Relações Públicas, o chefe do setor de comunicação social, que acho que aí abriu as portas, né? Eu tive grandes comandantes, que aprendi muito, né? Eu sempre digo assim, o batalhão eu tive alguns desafios, e uns assim alguns, ou melhor dizendo, que marcou muito foi a colônia de férias. Eu coordenei a colônia de férias durante 9 anos praticamente. Eram 1.200 crianças. Exatamente. Então aquilo também, hoje eu encontro alguns assim que lembram, eu participei da colônia de férias, eu era da turma tal, isso também. E depois, na função de relações públicas, acho que o Batalhão Angola também marcou muito, que eu tive uma participação e ajudei na época na preparação para a missão lá em Angola. Nós realizamos aqui um treinamento, né, por determinação do COTER, do Centro de Operações Terrestres. Nós montamos aqui na região, de forma fictícia, cidades comparadas com as características de Angola, geograficamente,
e aí em terra foi feito esse treinamento. Então, quando o batalhão foi para Angola, tinha todas essas características, né, desde fazer blitz, desde fazer o controle de distúrbio civil, enfim, algumas missões que lá existiam, nós conseguimos exercitar aqui, e eu ajudei nessa preparação. Que informação importante, porque na verdade, para nós que somos leigos, que estamos do outro lado do balcão, a gente não tem a mínima noção de que há todo esse preparo para aquele cidadão que vai nos representar lá fora, num país estranho. Muito interessante essa informação. E eu acho que essa fase que tu contou da tua juventude, né, até a tua início da maturidade, que nós estamos falando aí em termos de 18 até 19, 27. Isso, uns 27, 28 anos, né? É isso aí. É o tempo de maturidade do jovem, que a gente está entrando no mercado de trabalho. E você já pegou uma experiência muito grande. Somou muito. Né? Somou muito para a tua vida, para o teu... E aí, assim, o conhecimento, né, e o reconhecimento pelos feitos que tu fez à frente do batalhão. E aí já te abriu um campo muito grande para a vida pública. Exatamente. Aí fui convidado, até obrigado por esse gancho, aí eu fui convidado então pelo saudoso, os dois, né, hoje, Luiz Henrique e Tebaldi, né, prefeito e vice à época, para assumir a defesa civil do município. E eu vim, né, tecnicamente, e eu sempre costumo dizer assim, não é que, às vezes você tem que levar sorte também. Eu, né, infelizmente, né, aconteceu aquela enchente de 2000 foi de 2001, que eu era o coordenador da Defesa Civil, tinha casado, estava na lua de mel, né? Aí eu lembro que tocou no telefone do Tebaldi, estava no segundo dia, acho que de lua de mel. Aí o Tebaldi ligou: Fabinho, a cidade aqui tá debaixo da água, tal. Disse: Tebaldi, 2 horas estou aí. E até falei para Ioná, nosso casamento, a lua de mel a gente pode fazer outro dia, mas a cidade, né, tá precisando do nosso... E aí eu retornei, aí acabei, pelo esse reflexo, pela relação que tinha com o batalhão, nós tivemos uma atuação forte naquela oportunidade. Infelizmente, né, a cidade sofreu com isso, mas eu tive a oportunidade, de certa forma, de mostrar um pouco desse nosso conhecimento. E aí depois já fui convidado para ser também o comandante da Guarda Municipal, né? Acumulei essas duas funções de comandante da Guarda Municipal e presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil, do CONDEC, né? Então, assim, estou falando essa comparação assim, porque assim, hoje você precisa olhar lá para frente, você precisa enxergar os negócios, as oportunidades. Você precisa cuidar desse planeta. Nós precisamos fazer o dever de casa aqui na nossa água, né? Que eu sempre falei, 80% da água que abastece a cidade estão em 2 regiões, Piraberaba e Vila Nova. Então, precisa-se, Pinheiro, você também é um estudioso precisa se olhar de forma estratégica. Nós não podemos correr esse risco de não olhar a água de forma estratégica. Quando eu fiz aquele projeto da Serra Dona Francisca, que me chamavam de louco, eu gravei um vídeo, vocês devem ter, que viralizou, um vídeo exatamente onde aconteceu o acidente, né? Graças a Deus, o acidente que aconteceu foi com um produto não tão tóxico, né? E dentro da minha lei, né? Ele transitou dentro pelo que, salvo, né, o melhor juízo aí, pelo que me consta, foi dentro do horário que a lei permitia. Né? Por quê? Por que eu fiz essa lei? Primeiro, para alertar a sociedade. Eu mudei eu alertava, quem acompanhava a Câmara de Vereadores, vocês dois sempre acompanharam, sabe quanto, e eu falava sozinho sobre esse assunto. A verdade é essa, ninguém dava bola. Exatamente. Achava que era exagero, né? Falou, Joinville não sabe o risco que corre todos os dias com relação à água, tal. E quando eu fiz a lei, me chamaram também que era inconstitucional, né? Você está estudando direito, né? Qual foi o pulo do gato? Eu não fiz a lei em cima da via. Eu não fiz a lei falando da rodovia. Não era uma lei, porque aí estaria sendo inconstitucional. Eu fiz no perímetro. Entendeu? Exato. Esse foi o pulo do gato, ajudado pelo engenheiro Júlio, arquiteto Júlio, funcionário de carreira da Câmara de Vereadores e outros advogados, né? Disse, olha, tu vais fazer
a proibição em cima do perímetro da cidade. Ou seja, tu não pode passar com produtos tóxicos no horário, após as 18 horas, a cavalo, tu não pode passar de helicóptero, não pode passar com drone. Essa é a proibição. Claro que não está escrito isso, né? Mas essa era a lógica da coisa, né? E foi o que aconteceu. Por que eu criei isso por que eu criei para que fosse durante o dia? Né? O ideal era parar com tentar, mas é difícil, a realidade é difícil, até para o desenvolvimento aqui, né, muitos produtos passam, mas por que durante o dia? Vamos pegar esse exemplo aqui, se tivesse acontecido esse acidente às 3 da manhã, os órgãos de resposta chegariam, mais 2 horas depois, identificariam os produtos, o produto, mas 1 hora depois. O laboratório está aberto. As comportas comporta não, aquela boia de contenção que colocaram, que a Defesa Civil colocaria, mas quantas horas depois? Então, o tempo de resposta. É resposta. Então, por isso que nós criamos essa lei. Né? Isso hoje virou foi muito falado isso, né? E me orgulho muito desse alerta. E copiado, né? Muitos municípios copiaram essa tua lei, né? E tudo que é bom tem que ser copiado mesmo. Né? E que bom que assim, só que aí virou uma chave, né? E onde assim, hoje já tem essa reservatório de água. Isso também é outra coisa que tem que ser feito na cidade. Né? E de repente assim, tem alguma coisa, mas reservatório tem tecnicamente não sei o quê, joga o assunto na mesa. Não sou eu, não sou técnico dessa área, mas chama, porque aqui o exemplo, já não teve problemas de escassez de água, ficou 3, 4 dias sem água a cidade de Joinville, acabou água a Cracolândia. Fica terrível. Não posso generalizar, né? Não posso generalizar, né? A gente está atrasado no quesito de discussão desse problema, porque o problema não começou agora. Ele já vem de tempos. Vai somatizando. Cara, não discute, tem medo de discutir, tem medo do quê? Não, tem que discutir. E tem que ter política social para evitar a proliferação de pessoas perdendo seus empregos, suas famílias indo para a rua, ficando à mercê das drogas. Que ali, Odalonso, você que tecnicamente foi o homem da segurança, né? Para não dizer o homem do tempo, que eu me lembro também. Me lembro também. Mas nós temos ali um problema de saúde pública e de segurança pública. Né? Porque quando um cara desse vai para a rua, Pinheiro, ele não vai porque quer. Não. N situações. E aí seria uma forma imbecil de eu pensar, ele está na rua porque quer. Não é bem assim. Tem que ajudar. Hoje, se tu pegar alguém de rua, ele já não tem mais cognição para saber o que é certo ou errado. Né? Então, às vezes, quando eu fico numa dicotomia, se eu sou a favor ou sou contra a internação compulsória. E aí, assim, se eu olhar para o lado do direito, uma parte vai dizer que não e a outra parte dizer que sim. Se eu olhar pelo lado da saúde mental, eu vou dizer, não, ele não tem mais condições de pensar se é bom ou se não é. Mas ele tem recuperação. Né? Tem uns que já não tem mais, mas ainda tem uns que tem. Tem que desintoxicar, tem que fazer um tratamento. Aí entra também um pouco da questão espiritual, né? Uma série de coisas. E depois de tudo isso, as oportunidades a eles serem dadas de emprego, de trabalhar e de moradia. Porque não adianta mandar ele de volta para o habitat natural dele, que ele vai se envolver com as pessoas. Exatamente. E eu quero aproveitar, já que nós estamos nessa seara, fazer a pergunta para ti. Mas seria um pouco mais arrojado, e vou dizer aqui, vou dar mais um exemplo aqui, que até fica essa dica aí para os nossos agentes políticos, né? Uma das coisas, novamente, pensando lá na frente, que eu não escutei alguém falando assim, 2 exemplos aliás, um exemplo que eu vou citar aqui. Nós precisamos pensar urgentemente em algo para os nossos idosos. E vou dar aqui, uma creche para o idoso. Eu nunca escutei ninguém falar, talvez vocês tenham escutado, mas eu não escutei. Por que uma creche para o idoso? Existem lá o nosso querido Bethesda, aqui o Ventura, né? Mas a gente sabe que é um nível, né? Então, mas o poder público precisa criar essas estruturas. Por quê? Qual é a grande preocupação? Porque hoje eu não tenho mais meu pai, mas tenho minha mãe, graças a Deus, tem condições, mas vamos pegar aquela família que o marido trabalha de manhã e à tarde, e a esposa também, por uma questão de necessidade, trabalha. Onde tu vai deixar o teu papai? E não tem grana. Você vai deixar tua mamãe? Exatamente. E não tem grana. Nunca ninguém pensou nisso, pelo menos eu não escutei, tá? E não tem dinheiro, porque a aposentadoria que a senhorinha, o senhorinho, é um salário,
ali já está lutando para bancar as contas de casa, Exatamente. não tem o que fazer. Então, e isso é um problema social. Então, assim, ó, isso também pode-se buscar parcerias públicas privadas, né? Criar de forma geográfica, né? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, criar essa central, né? E é um sistema rotativo, né? Que queiramos ou não, né? Todo mundo chega um dia, né? Então, assim, hoje está ocupando, ela fica, né, um determinado momento, daqui a pouco um aposenta, consegue ficar em casa, né? Porque não tem, não está fazendo por obrigação, né? Assim, eu vou deixar meu pai na creche. Não, ele está trabalhando, né? Exato. Mas a partir do momento que aposentou, já consegue trazer novamente, vem a falecer, já tem uma vaguinha, né? Abre a vaguinha ali, né, para outras pessoas ocuparem. Então cria-se uma fila de espera, cria um controle. Então, assim, fica aí uma dica aí para o prefeito Adriano, para os nossos vereadores, né? Eu acho que Joinville precisa pensar nessa questão dos nossos idosos.